Eu não sei se você acredita nessas coisas. Trem fantasma, assombração, maldição. Pra ser sincero, nem eu acreditava. Sempre achei que essas histórias eram um exagero de gente que bebe demais ou quer chamar a atenção. Mas tem uma viagem que me fez engolir minha descrença. E desde então, não consigo ouvir o apito de um trem sem sentir um nó na garganta e um frio na espinha. Tudo começou numa madrugada fria, mais fria do que qualquer inverno que eu já tinha sentido. Eu estava na estação velha da cidade, aquela que já tinha sido desativada há anos. Fui até lá porque sou fotógrafo e queria registrar algumas imagens noturnas do lugar para um trabalho. Diziam que a estação ia ser demolida e eu queria ter um registro daquele prédio antigo, com suas paredes descascadas e o teto alto, ecoando até os passos mais tímidos. Cheguei por volta das 2 da manhã. Só havia o som do vento passando pelas janelas quebradas e o rangido das portas enferrujadas. O relógio da estação estava parado há décadas, sempre marcando 3h17. Ninguém nunca conseguiu fazer ele funcionar. Na época, achei só um detalhe curioso, até perceber que quase todo mundo que conhecia essa estação evitava falar sobre esse horário. Enquanto tirava as primeiras fotos, ouvi um som distante. Primeiro pensei que fosse vento, mas não. Era diferente. Um apito longo, arrastado, vindo de muito longe. Aquilo me fez congelar. Não havia mais trilhos funcionando por ali e o último trem tinha passado antes de eu nascer. Mas o som vinha se aproximando, lento, como se atravessasse um túnel invisível direto para onde eu estava. Peguei a câmera, apontando na direção da escuridão ao fim da plataforma. E foi aí que eu vi, entre a neblina espessa, luzes. Não eram faróis comuns, eram opacos, amarelados e pareciam flutuar. O ar começou a cheirar a ferro queimado e carvão, como se alguém tivesse acendido uma locomotiva antiga a poucos metros dali. O chão começou a tremer, não muito, mas o suficiente para eu sentir nos ossos. O apito soou de novo e dessa vez, eu juro, ouvi algo dentro dele. Como se, misturado ao som metálico, houvesse um grito humano, prolongado, preso para sempre naquela nota. O trem surgiu da neblina. Era negro, tão negro que parecia absorver a luz em volta. As janelas eram cobertas de fuligem, mas atrás delas havia rostos, pálidos, deformados, olhando fixamente para mim. Nenhum piscava, nenhum se movia, só olhavam. Meus pés queriam correr, mas meu corpo não obedecia. Quando a locomotiva passou diante de mim, vi que não havia maquinista. A cabine estava vazia, mas a manivela de aceleração se movia sozinha e os medidores vibravam como se estivessem em colapso. O barulho das rodas era estranho. Não havia contato real com o trilho. Era como se o trem deslizasse alguns centímetros acima dele. Quando o último vagão passou, percebi algo pior. O trem não seguia em linha reta. Ele desaparecia na neblina e reaparecia no mesmo ponto, como se desse voltas infinitas na estação, sem nunca ir embora. Eu larguei a câmera e saí correndo, mas a plataforma parecia não ter fim. Quanto mais eu corria, mais os vagões continuavam passando ao meu lado. Até que um deles desacelerou e a porta abriu sozinha. O cheiro que saiu de lá me fez querer vomitar. Era uma mistura de mofo, sangue e algo doce demais, enjoativo. Ouvi a voz. Ainda tem lugar para mais um. Não era grito, não era convite. Era certeza, era sentença. Senti uma mão fria tocar meu ombro. Quando olhei, não havia ninguém, mas a pressão estava lá, empurrando-me para dentro. Dei um salto para trás, caí no chão, e nesse momento o trem acelerou de novo, desaparecendo na neblina tão rápido quanto tinha surgido. O silêncio voltou, mas o cheiro permaneceu. Saí cambaleando até a rua, tremendo, jurando nunca mais voltar. Mas quando cheguei em casa, a câmera não estava comigo. Voltei no dia seguinte, com o sol alto, achando que talvez tivesse deixado cair na fuga. Só que a estação não estava mais lá. O prédio tinha sumido, como se nunca tivesse existido. No lugar, havia apenas um campo seco, com um único trilho enferrujado, quebrado no meio. Pensei em esquecer o assunto, mas 2 semanas depois, recebi um pacote sem remetente. Dentro, minha câmera.
Quando liguei para ver as fotos, não havia nenhuma das imagens que tirei antes de o trem aparecer. Só um vídeo, gravado em baixa qualidade, mostrando eu mesmo parado na plataforma enquanto o trem passava ao fundo. Só que dessa vez, os vagões estavam cheios de gente e cada rosto era de alguém que eu conhecia. Amigos, familiares. E no último vagão, sentado sozinho, estava eu, pálido, olhando para a câmera, sem piscar. A partir daí, começaram os pesadelos. Sempre o mesmo. Estou na plataforma e o trem se aproxima. Não consigo correr. A porta abre e alguém me puxa para dentro. Acordo antes de entrar, mas cada vez sinto o sonho mais real. Semana passada, acordei com marcas nos braços, como se dedos tivessem me segurado com força. O pior é que ontem, às 3h17 da manhã, ouvi um apito vindo da rua. Olhei pela janela e vi, lá no fundo da neblina, as luzes opacas se aproximando. Só que não havia trilhos ali. E dessa vez, não sei se vou conseguir resistir quando a porta abrir. Se você ouvir um trem no meio da madrugada, principalmente se for na neblina, não vá até a estação. Não olhe pela janela. E pelo amor de Deus, não aceite o convite. Porque dizem que quem entra no trem fantasma nunca mais volta. Pelo menos, não como antes. Alguns voltam, mas só para levar mais passageiros. E se algum dia você me vir parado numa plataforma sorrindo e acenando para você, corra. Não vai ser mais eu. Gostou dessa viagem pelo lado sombrio dos trilhos? Não esquece de se inscrever, porque no próximo vídeo o bilhete pode ser só de ida. E aí, meu amigo, não tem estação final.